Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Nós vamos começar um vídeo hoje falando sobre o sistema de voz digital no radioamadorismo. Tá? Quando a gente fala em sistemas de voz digital, a gente lembra logo daquela placa MMDVM, né? Que é a placa multimodo digital voice modem. É aquele modem multimodo, ou seja, ele aceita vários tipos de fabricante, o IAES, você pode colocar lá um Baofeng, e fazendo uma simples mudança na programação, a placa aceita diversos fabricantes. Tá? Então, como eu disse, essa placa MMDVM, ela funciona a partir de um programa em associação com uma outra placa, que é uma placa processadora. Essa placa processadora é um Raspberry Pi 0, pode ser um Raspberry Pi 3, Pi 4, ou pode ser uma Orange Pi também. Eu aqui utilizo a Orange Pi e uma MMDVM dual. Tá? E os modos de operação, você observa aqui, ó, aqui tem DMR, D-Star, YSF, P25, NXDN, tá? Então você tem diversos modos de operação, porque essa placa é uma placa multimodo, né? Multimodo Digital Voice Modem. É uma placa multimodo que permite aí diversos modos de operação. Aí o colega falou assim, pô, Gustavo, fala um pouquinho sobre radioamadorismo, porque a gente que é um pouco mais leigo, tenta assistir seus vídeos, mas não entende nada, porque a gente não sabe direito qual é a função do radioamadorismo, como é que funciona isso, né? Falei, não, tá legal, eu vou colocar alguma coisinha sobre radioamadorismo. Então, o radioamadorismo é um hobby técnico-científico e um serviço de telecomunicações. É um serviço importante quando catástrofes acontecem. Às vezes a única forma de se comunicar em meio a uma grande catástrofe é o radioamadorismo. Tá? Ele é praticado em quase todos os países do mundo por pessoas habilitadas e licenciadas por autoridades de telecomunicações para intercomunicação e estudo técnicos sem motivo algum de lucro. Tá? O radioamadorismo possui uma legislação nacional e internacional que regulamenta as condições de uso e as frequências de rádio destinada à atividade que obrigatoriamente devem ser seguidas pelos praticantes, chamados radioamadores. O radioamadorismo não deve ser confundido com o serviço de rádio cidadão, que é o PX, né? Ou o serviço limitado privado, que é exercido aí por motoristas de caminhão, taxistas, etc. O primeiro radioamador do Brasil, tá? Pela fonte que eu pesquisei, foi o Lívio Moreira. Ele nasceu em São João da Barra, estado do Rio. Tá? O Lívio Moreira foi considerado o primeiro radioamador do Brasil. Ele fez seu primeiro transmissor em 1909. Tá? E tinha os prefixos aí, o SB3IG, PY5AG. Ficou bastante tempo em Curitiba. Tá? Em 1909, em Curitiba, ele construiu seu próprio transmissor de 3 watts, utilizando uma válvula, pelo que eu li lá, válvula 6L6. Eu fiquei até assim, na hora eu vibrei, porque a 6L6 é uma válvula que eu trabalhei muito tempo. A 6L6 é um pentodo de média potência. Ela é uma válvula utilizada para excitar válvulas de maiores potências, como, por exemplo, uma 6146, uma 813, uma 811. Então, a 6L6 é uma válvula muito utilizada em transmissores, é utilizada em amplificadores valvulados, aquele Giannini, né? Aquele amplificador Giannini, tinham vários, assim, 4, 5, 6 válvulas CL6, 6L6 na saída, né? Para dar aquele som legal, né? Então, a 6L6, eu utilizei, por exemplo, no meu modulador. Meu modulador usava uma 6L6. E a saída eram 2 válvulas 6146. Tá? Tentei homologar esse rádio no Dentel várias vezes, não consegui.
e no final um colega me emprestou um cristal de 80 metros, eu coloquei o cristal, a frequência ficou estável, porque o VFO escorrega pra caramba, não tinha condição de homologar o rádio com o VFO. A homologação do rádio lá no Dentel, em Benfica, foi feito com o cristal, tá? Emprestado de um colega, e depois eu voltei para o VFO e comecei a receber reclamação dos vizinhos, porque aquilo espalhava frequência para tudo quanto é lado e interferia nas televisões. Bem, voltando aqui para o DMR, a atividade de radioamador tem uma legislação própria, definida pelo Ministério das Comunicações, cuja aplicação e fiscalização fica por conta da Anatel. Antigamente era Dentel, hoje é Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para estação licenciada do serviço de radioamador, e essa recebe indicativo, né? A gente tem um indicativo, o meu indicativo, Papa Uniforme 4, Bravo Lima Alfa. Meu indicativo já foi Papa Yankee 1, Washington Brasil, Catam, no passado. Tá? Então as etapas são habilitação do radioamador, outorga do radioamador e licenciamento do radioamador. Se você quiser saber mais informação a respeito, entra no site lá da Anatel, pesquisa por serviço de radioamador, que você vai ter aí todas as informações. Nos anos 90 vieram o desenvolvimento dos primeiros rádios bidirecionais digitais. Diversos padrões diferentes surgiram, incluindo o P25, o Tetra, TED, NXDN, o rádio móvel digital, no caso o DMR, o DPMR e o PDT, que não é partido político, mas era um modelo de modulação de rádio também, desenvolvido na China. Tá? Mas, para falar um pouco mais do que existe hoje, efetivamente, que é mais utilizado hoje, porque tem aqui na plaquinha, se você olhar aqui na plaquinha MMDVM, que é a placa Multimodo Digital Voice Modem, aí você pode programar o DMR, ou você pode programar o D-Star, ou você pode programar o YSF, ou você pode programar o P25, ou pode programar o NXDN. Né? O seu hotspot se torna um repetidor para essas modalidades aqui que a gente vai ver agora um pouquinho mais à frente. Sistema Fusion, né? O sistema Fusion é o sistema da IAESO, do grande fabricante de rádio IAESO. É um rádio excelente, mas um pouquinho mais caro, tá? É o IAESO. Você tem o P25, que é um padrão desenvolvido na segurança pública americana, tá? Regido pela Associação de Indústria de Telecomunicações Americana. Tem o NXDN, que é um padrão aberto, é um open source, é um padrão aberto de segurança comercial e pública, inicialmente desenvolvido pela ICOM, tá? E Kenwood, implementado pela NextEd, supervisionados por membros do Fórum NXDN. Tem o D-Star, que é um padrão aberto desenvolvido para rádio amador pela Japan Amateur Radio Language, sei lá, com equipamentos ICOM e Kenwood. E tem o DMR, que é o rádio móvel digital, que é o padrão mais utilizado hoje, é o DMR, sem dúvida. Começou em 2005 com um grupo dos principais fabricantes de rádio móvel. Por ser um padrão aberto, os chineses passaram a utilizar esse padrão, começaram a colocar nos seus rádios com preço muito acessível, fez com que esse padrão se tornasse o padrão mais utilizado. Mas existem outros sistemas de código aberto, tá? Que estão em desenvolvimento, que são codecs de voz, vocoder. Codec 2, tem o projeto FreeDV e o M17. Mas vamos falar um pouquinho sobre o DMR, porque o DMR é o que é mais utilizado hoje. O DMR começou em 2005 com um grupo de fabricantes de rádiomóveis para apoiar o ETSI, que é o Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações, durante o processo de padronização de rádiomóvel digital. Hoje, essa associação continua existindo, tá? E tem mais de 160 membros em todo o mundo, compreendendo todos os principais fabricantes de equipamento DMR, integradores de sistema, operadores, organizações de usuários. A missão da associação DMR, desde 2005,
tem sido apoiar o Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações, o ETSI, durante o processo de padronização do DMR, para fornecer o serviço final aos membros, focando em aplicações comerciais de DMR composta de nível 2 e 3. O DMR ele foi concebido para atender as empresas. Ele não foi concebido para atender serviços de rádio amador. Ele foi adaptado para o radioamadorismo, mas ele é complexo. Ele tem color code, ele tem slot, então ele é um serviço assim, um pouco mais complicado. Mas é o que mais é utilizado hoje. São 15 milhões de usuários utilizando a tecnologia DMR, nas mais diversas áreas. Isso não é só em rádio amador. Você tem empresas privadas, você tem particulares, você tem muita gente utilizando o serviço DMR. Tá? Se algo sobre o DMR para o radioamador ainda é complicado e não faz sentido para você, que é radioamador antigo, que vem lá do analógico, né, que manja tudo aí de radioamadorismo analógico, é porque o DMR foi criado para uso comercial e não foi desenvolvido nem destinado para o uso de radioamador. Tá? Por isso que é complicado. Mas é o mais utilizado. Você vê que aquela plataforma MMDVM hoje é a mais utilizada, né? Você vê aí que a maioria aí das versões de firmware em modelo de repetidor usa MMDVM. A plaquinha Orange Pi foi uma plaquinha que eu passei a utilizar porque é uma placa que custa R$113, enquanto uma Raspberry Pi Zero eu já vi no Mercado Livre gente cobrando R$1.400, um processador Raspberry Pi Zero. Tá? Então você gastar aí R$114 lá na China, na AliExpress, ou gastar aqui no Brasil R$1.400 numa plaquinha, é preferível você arriscar a Orange Pi. Eu penso assim. Tá? Então eu arrisquei, comprei a Orange Pi Zero LTS, tá? De 500 MB, e ela está funcionando. É o meio hoje que eu me comunico, é a minha Orange Pi Zero LTS junto com uma placa dual MMDVM. Aí são os pinos, a pinagem da Orange Pi Zero. É idêntico à Raspberry Pi Zero. Os pinos ficam na mesma posição, a função dos pinos estão na mesma posição. E a gente só utiliza os 10 primeiros pinos, tá? Que é alimentação, terra, transmissão e recepção. Tá? Esses são os pinos que importam. O restante não são utilizados. Então tá aí, ó. Essa aí é uma placa MMDVM, tá? Você vê, ó, que ela tem um LED aqui, ó, do lado direito, para cada tipo de modulação, de cada tipo de serviço. A NXDN, P25, YCF. Quando você estiver no DMR, essa aqui vai estar acesa. Quando você estiver no YCF, da IAESO, esse aqui que vai estar acesa. Quando você estiver no NXDN, esse aqui vai estar acesa. Tá? Usa 2 CIs transceptores ADF7021, são CIs interessantíssimos, mas a maioria, 99,9% dos hotspots utilizam esse CI, ADF7021, como transceptor, e utilizam o APM32 como microcontrolador. É o cara que faz aí os pacotes para poder jogar com a internet. Ele cria os pacotes, deixa lá no formato x25 para poder ir direitinho pela internet. Eu falei x25, mas na verdade é o protocolo orientado a bit que vai aí pela internet. Aqui você observa os pinos, tá? A pinagem que é utilizada são os 10 primeiros pinos apenas. Então, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10. Então, você utiliza só esses pinos aqui na placa MMDVM. Esses pinos são os pinos mais importantes. O restante aqui não é utilizado, só serve de fixação mecânica. Tá? Outra coisa interessante é aqui, ó, o visor OLED, ele entra aqui, ó, NX, o Nextion entra aqui, ó, é 5 volts, RX dados, TX dados e terra. Normalmente esses fios eles são coloridos, então
você consegue ver lá que o vermelho é 5 volts, o preto é terra, o amarelo é RX e o azul é TX dados, se não me engano. Aqui é o OLED, tá? Que você pode ligar também. Então você pode fiar, você pode pegar 10 fiozinhos e ligar daqui para a placa Orange Pi e deixar elas alinhadas, entendeu? Deixar uma em cima da outra. Não precisa aí você deixar uma do lado da outra, como eu fiz, né? Conectando os pinos. No meu vídeo eu mostro aí uma do lado da outra, fica feio, né? E assim, não precisa, basta, você pode colocar uma em cima da outra e passar fios e conectar por fios, tá bom? A placa normalmente vem sem pinos nenhum, é só você não conectar os pinos e soldar os 10 fios aqui e ligar lá na placa Orange Pi nos mesmos pinos da Raspberry Pi Zero. A pinagem é a mesma, tá? É pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2, pino 3 no pino 3, não tem erro. Tá bom? Aí tá, ó, a ligação que você utiliza. Ó, você utiliza 5 volts, você utiliza o terra, você utiliza a transmissão de dados e recepção de dados. Esses são os pinos, a conexão da placa MMDVM com a placa Orange Pi ou a Raspberry Pi Zero. Ou Pi 3, ou Pi 4, ou Pi 5. Tá bom? Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido útil aí para os colegas que não conheciam aí os modos de operação, tá? E também ter ajudado aí os colegas que estão montando seu hotspot com a Orange Pi e desejam fazer isso através de fios. Ok? Agradeço a todos, até um próximo vídeo. Não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de divulgar para os colegas. Já temos mais de 90 vídeos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!